Meu namorado nunca passou a mão na minha filha. Bom, eu fui casada com o meu ex-marido, o pai da minha filha, por alguns anos. E nós nos separamos quando ela tinha 12 anos de idade. Eu e ele, a gente tinha um relacionamento muito complicado, que realmente acabou não dando certo. Então, quando ela estava com essa idade, eu e ele resolvemos nos divorciar. E ele saiu de casa para viver a vida dele e eu fiquei morando na casa onde nós já morávamos antes e a minha filha morando junto comigo. Ele era um pai super presente, com relação a isso eu não tinha do que reclamar. A minha filha ela não aceitava muito bem o fim desse nosso casamento. Ela vivia falando que a gente tinha que ficar juntos, que ela não aceitava e tal, mas a gente pensava que era uma coisa ali de fase, né? Uma coisa da idade, e que depois ela ia entender, depois ia passar, e ela ia entender que realmente a gente não deu certo como um casal. E assim eu pensei que tinha sido. A minha filha, ela sempre gostou muito de escrever. Muito, assim, ela gostava muito de ler e ela gostava muito de escrever. Isso era algo que tanto eu quanto o pai dela a gente incentivava muito, sabe? Então, desde quando ela era pequena, a gente sempre dava diários para ela, cadernos, assim, agenda, para ela poder escrever. Então, desde quando ela era pequena, ela sempre escrevia tudo o que acontecia, era o diário realmente dela. Ela escrevia histórias contando como se fosse a vida dela e tudo, a gente sabia e respeitávamos bastante a privacidade dela. Nunca tínhamos, a gente nunca sentiu a necessidade de ler o que ela estava escrevendo, assim, sobre a vida dela, porque a gente sabia que era algo muito íntimo. Então, todas as vezes que uma agenda, né, um diário acabava, eu ia lá, comprava outra, dava para ela e ela gostava muito de escrever. E eu sempre incentivei isso. Pois bem, depois que o pai dela saiu de casa, quando ela estava com mais ou menos ali 15 anos, eu conheci um rapaz por quem eu me apaixonei e com quem eu comecei a namorar. Quando eu percebi que o nosso namoro realmente era sério, eu quis apresentar ele para minha filha. Cheguei com a minha filha e falei: Olha, eu tô namorando um rapaz, eu conheci um rapaz assim, assim, assim. Ela não gostou muito, ela teve ali uma certa rejeição. Eu entendi e falei: Não, eu vou respeitar o momento dela. Quando ela quiser conhecer ele, ela conhece. E aí, acho que chegava no final de semana, ela às vezes ia para casa do pai dela e eu ia e saía com ele. E quando ela sabia que eu ia sair com ele, ela ficava virada de raiva, gente. Ela não gostava. Inclusive, já chegou várias vezes onde ela chegou a fingir que ela estava doente só para ela poder ficar em casa e eu não poder sair. Só que novamente eu pensava, não, isso é coisa da idade, isso é fase, isso é rebeldia. Ela tá com ciúmes, ela não quer aceitar que talvez outro homem vai ocupar um lugar da minha vida tapando os olhos, né? Pensando que ela estava fazendo aquilo apenas por pura implicância. Até que chegou um dia em que ia ser o meu aniversário e eu cheguei para ela e falei: Olha, minha filha, o fulano vai vir, é o meu aniversário, eu vou fazer uma festa de aniversário e não tem sentido eu não convidar ele. Ela não gostou, mas também não falou nada. Chegou no dia do aniversário, ele veio, eu apresentei ela para ele, ela tratou ele extremamente mal, mas ele entendeu, ele já sabia que o relacionamento ali estava meio complicado, que ela não queria entender, mas novamente a gente com aquele pensamento: não, ela vai aceitar, uma hora ela vai aceitar. E aí o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, até que houve um problema na casa desse meu namorado. Ele acabou tendo um assalto, algumas pessoas entraram na casa dele, quebraram muita coisa, gente. Levaram, além de levarem os pertences pessoais dele, quebraram janela, quebraram porta. Então, assim, a casa ficou totalmente destruída. E nisso eu já estava com ele há um ano e pouco de relacionamento. E aí eu estava desesperado, né? Porque era uma coisa que ia demorar para ajeitar. Então eu convidei ele e falei assim: olha, se você quiser, você pode ficar na minha casa por um tempo até você conseguir fazer essa pequena reforma, né? Porque não tinha condições dele ficar na casa dele. Não tinha janela, não tinha porta, não tinha como ele ficar lá. E a casa já tinha sido assaltada, né? Então era meio complicado ele ficar numa casa onde se já não tinha segurança, agora que não tinha mesmo. E eu falei para ele: olha, você pode ficar comigo até terminar todo esse processo para ajeitar. E aí ele concordou e eu cheguei para minha filha e falei: olha, o fulano vai ficar aqui em casa alguns dias até colocarem as portas e as janelas na casa. Se você quiser ficar aqui em casa comigo, você pode ficar. Se você não quiser, você pode passar esses dias na casa do seu pai. Ela novamente não gostou, mas virou para mim e falou: não, eu vou ficar. Eu vou ficar em casa, não tem problema. Ok, gente, super concordei. E aí ele começou a ficar em casa. Ele ficou na minha casa pouquíssimos dias. Realmente foi pouquíssimos dias. E eu só mandei ele embora da minha casa quando, em um belo dia, a minha filha chegou para mim falando que ele tinha passado a mão nela de madrugada. Ela chegou para mim, ela falou que em uma das madrugadas ele tinha entrado no quarto dela e tinha passado a mão na parte íntima dela e no peito. Quando ela me contou isso, gente, ela contou chorando. É óbvio que eu acreditei na minha filha. Óbvio que eu pensei, eu morria de medo que acontecesse alguma coisa assim. Então, quando ela me contou, eu acreditei. Tive uma briga muito feia com ele, ele negou tudo.
Claramente, obviamente, ele negou tudo, mas eu estava do lado da minha filha, né? E eu mandei ele embora da minha casa e falei que eu ia denunciar ele. E de fato, levei a minha filha para denunciar ele. Mandaram chamar ele, mandaram chamar ela. Só que assim, não tinha nenhuma prova concreta de tudo que tinha acontecido, né? Além da palavra dela. E aí, tentaram fazer exames e tudo, só que ela falou que ele não tinha, de fato, sabe, concluído o ato, ele só tinha passado a mão nela. Então, assim, ele ficou preso, mas depois foi solto, teve que pagar lá algumas coisas e ele foi solto. Voltei para casa para ficar com a minha filha e com certeza eu terminei o relacionamento com ele. Ele já tentou me procurar várias vezes para conversar, mas eu não quis acordo, falei que eu queria a distância dele. Claro que eu estava sofrendo com tudo aquilo, porque eu gostava muito dele, mas eu tinha que ficar no lado da minha filha. Depois de um tempo ele parou de me procurar e assim eu segui a minha vida. Até que chegou mais ou menos um ano depois de toda essa situação, um ano depois que eu já tinha terminado com ele, de tudo isso, a minha filha começou a ter alguns problemas na escola. E aí eram problemas que eu não estava conseguindo resolver e o pai dela a gente não conseguia resolver. E a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo com ela. Ela estava diferente, ela estava estranha, ela estava mudada. Até que eu tive a brilhante ideia de olhar um dos diários dela para ver se ela tinha escrevido alguma coisa que pudesse nos ajudar a ajudar ela, porque realmente estava numa situação muito complicada. E lá eu descobri, lá ela tinha escrevido tudo que ela tinha feito. Lá ela tinha colocado que ela não gostava, que ela jamais ia deixar que eu colocasse alguém no lugar do pai dela, que ela não gostava do meu namorado. Ela detalhava todo o plano que ela tinha traçado para fazer eu terminar com ele, incluindo fingir, mentir, inventar que ele tinha tentado passar a mão nela. Ou seja, ele nunca tinha feito nada daquilo com ela. Gente, quando eu li aquilo, eu fiquei assim, eu não tô acreditando que ela fez algo do tipo. Chamei ela pra conversar na mesma hora, ela quis ainda ficar com raiva, né? Dizendo, nossa, tu invadiu minha privacidade, pegou as minhas coisas. Mas eu falei pra ela que ela não estava em posição de me cobrar nada. Pressionei, até que ela falou a verdade, dizendo que realmente ele nunca tinha feito nada. E eu só tinha falado e feito tudo aquilo pra fazer eu me separar dele. Naquele dia eu fiquei com tanta raiva dela, gente, a minha vontade era de bater, a minha vontade era de agredir ela. A minha vontade era assim de espancar ela. Eu não vou mentir pra vocês, porque, cara, que absurdo, que mentira mais absurda. E a gente teve uma briga muito grande, chamei o pai dela. Ela disse que não queria mais morar comigo, que não gostava de mim, não sei o quê. E ela foi morar com o pai dela, porque realmente ela não quis mais ficar comigo. Depois desse dia, eu entrei em contato com esse meu ex-namorado para conversar, contei toda a situação dele, me pedi desculpas para ele. Ele falou que entendia, ele falou que sabia, que ela tinha feito aquilo de propósito e tal. Enfim, a gente teve uma conversa realmente muito agradável, mas a gente nunca chegou a voltar. Já fazia um ano, né, que a gente tinha se separado, ele também tinha ficado muito magoado comigo, e é óbvio que eu entendi. Mas eu queria esclarecer toda aquela situação. Também voltei lá na delegacia para falar que ela tinha mentido, para falar que ela tinha inventado, para a gente encerrar esse caso, para limpar o nome dele. Mas eu e ele, hoje em dia, a gente é apenas bons amigos. Realmente não tinha mais condições de voltar a ter um relacionamento. A minha filha até hoje mora com o pai. Eu e ela, a gente não tem contato. Eu tentei dar um espaço para ela naquele momento para a gente pensar, e ela pra lá, eu pra cá. Depois eu já tentei conversar com ela pra tentar entender o lado dela, né, pra gente voltar a ter uma relação, pra colocar ela na terapia e tudo, mas ela nunca quis ter contato comigo. E ela fala pro pai dela que ela me odeia, que eu não sou mãe dela, que isso, que aquilo. E eu não sei se algum dia a gente vai voltar a ter alguma relação. Ela fala, inclusive, que eu troquei pelo meu ex-namorado. Mas a verdade é que o que ela fez foi algo extremamente cruel, sabe? E quando eu paro pra pensar, eu fico assim tão mal de saber que a minha filha teve coragem de fazer algo do tipo. O pai dela vive tentando levar ela pra terapia, mas não sei se em algum dia, algum momento, ele vai conseguir ter esse feito. Mas o que eu posso fazer daqui também eu tô fazendo. Mas enfim, essa é a história de hoje.